Olá a todos, eu sou Aurelino, essa é a disciplina de Cinesiologia e Biomecânica do curso de Fisioterapia da Unifap. Como vão todos? Bom, gente, estamos de volta. Hoje vamos falar de biomecânica óssea e muscular. Nossa disciplina tem características muito peculiares. A gente já entendeu das aulas que a gente já discutiu, da aula de introdução, da aula de bioalavancas, que, pegando o gancho das alavancas, nosso sistema músculo esquelético é essencial para que a gente tenha movimento no corpo humano. Então, há uma integração absolutamente necessária entre o controle de todas essas funções. Isso se dá pelo sistema nervoso central e por todas as suas atividades e responsabilidades de um sistema bastante complexo neurológico. Mas trazendo para a periferia, a gente precisa ter uma função óssea e muscular adequada. O que a gente vai falar hoje é uma revisão, uma espécie de revisão, e vamos discutir, vamos debater alguns aspectos de como o tecido ósseo se comporta do ponto de vista mecânico, do ponto de vista biomecânico, já que a gente está falando de um tecido biológico vivo. Tá? Algumas características são importantes lembrar do tecido ósseo. A primeira delas é que a gente está falando de um tecido rígido. E diferente de músculo, de pele, alguns tipos de tecido, como é o caso do tecido ósseo, de fato precisam ser rígidos, porque eles vão ter funções diferentes. Por exemplo, a função de proteção. Por exemplo, a função de sustentação de peso, de carga do nosso próprio corpo. Então, o tecido ósseo tem essa função de proteção. Se você pensar no crânio como um cofre, que é o cérebro envolvido por esse tecido ósseo bastante rígido, que protege um órgão muito importante. Ao mesmo tempo, o tecido ósseo tem a função de suporte. Se você pensar na coluna, nos próprios ossos do tronco, do membro inferior, do superior, dão sustentação. Nossa rede de músculos, artérias, elas passam, são, no caso dos músculos, são fixadas nos ossos, porque existe ali, exatamente ali um sistema origem e inserção em que você tem um ponto fixo para funcionar como suporte. E a gente vai entender, né, isso é discutido também na aula de alavancas, que esse ponto fixo é necessário para que você tenha referência quando você vai produzir um movimento. O tecido ósseo também é responsável por dar estrutura para o nosso corpo. A gente acabou de comentar sobre movimento e está intimamente relacionado ao movimento das bioalavancas para proteção, para armazenamento de íons. É só pensar no exemplo de que o tecido ósseo é muito rico em cálcio. Esse cálcio ele é liberado na corrente sanguínea de acordo com a demanda, mas o maior estoque de íon cálcio que a gente tem no organismo é exatamente no tecido ósseo. E isso é algo que a gente já conhece. Uma última função, mas bastante importante, né, não menos importante aqui do tecido ósseo, é exatamente a função de hematopoese. A gente conhece essa função lá desde a faculdade é ótimo, né? Não estou dando aula para pós-graduação. A gente conhece isso desde as aulas de fisiologia. Dentro do tecido ósseo há um tecido muito especializado, né, que é responsável pela produção das células do sangue. A gente está falando aí da medula óssea. Então, relembrando aqui as funções do tecido ósseo e evoluindo aqui para a biomecânica. Ainda falando da estrutura, basicamente o que a gente tem no tecido ósseo são componentes minerais, componentes de colágeno, e esses componentes vão dar características que a gente conhece do tecido ósseo. Primeiro, a característica de resistência.
o que dá essa estrutura rígida, principalmente do ponto de vista da resistência compressiva, a capacidade, né, vou pegar aqui simular um osso, essa capacidade de suportar cargas do ponto de vista compressivos, de cima para baixo ou de baixo para cima. Essa estrutura óssea tem uma quantidade muito grande de minerais, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio. Isso dá rigidez para essa estrutura. A gente ainda tem minerais, acabamos de falar do íon cálcio, né? Mas também a gente tem magnésio, sódio, fluoreto. Isso também participa da estrutura e, é claro, do metabolismo. Então, isso aqui faz a gente lembrar que o osso não é apenas uma estrutura de sustentação, ele é um tecido vivo e que participa ativamente do metabolismo do organismo. Então, absorvendo, liberando cálcio, liberando outros íons e participando ativamente do metabolismo humano. Também, dentro de uma estrutura rígida, forte, resistente, como a gente conhece, que é o caso do osso, a gente também tem a proteína colágeno. Ela dá um certo grau de flexibilidade e resistência têncil, né? Então, esse lápis é um bom exemplo disso. A gente sabe que o osso tem uma capacidade muito, muito grande de absorver resistência compressiva. Mas o osso, se vocês perceberem, meu lápis, ele é um pouquinho capaz de dobrar do mesmo jeito como que os ossos são, mas se eu continuar colocando muita força de cisalhamento, esse lápis vai quebrar, assim como os ossos. Então, ele tem uma baixa capacidade de absorver forças de cisalhamento, resistência nesse sentido, né? E esse pouquinho que a gente percebe de flexibilidade, essa é a palavra, para o tecido ósseo, é responsabilidade dessa proteína que a gente conhece muito bem, que é muito abundante na pele, a gente também encontra em outros tecidos, que é o colágeno, e que dão exatamente essa característica de flexibilidade ao tecido. Para a gente lembrar aqui da organização, a organização óssea, lembrando lá da anatomia, um pouquinho da histologia, o que a gente tem como distribuição, vou usar minha caneta aqui, o que a gente tem como distribuição aqui na superfície, ou melhor dizendo, na epífise, relembrando a anatomia, a gente tem uma distribuição de um osso longo, é bom, importante lembrar que a gente está falando de ossos longos, ossos chatos e ossos que têm outra conformação não tem essa descrição, mas classicamente ossos longos são descritos como tendo uma epífise, a diáfise, que é essa parte mais longa aqui do osso, que a gente está vendo, e a epífise distal. O conceito de distal e proximal a gente já discutiu. O distal é aquele que está mais afastado do centro, da parte medial ou mediana, ou do centro do tronco, e a parte mais proximal, perdão, está mais próximo do tronco, e a distal está mais longe do tronco, corrigindo aí o que eu falei. O osso que a gente chama de cortical, vocês devem ter estudado, abordado esse conteúdo lá em histologia, é um osso mais rígido, ele é capaz de absorver maiores cargas, ele é capaz de absorver maior estresse, mas ele, infelizmente, é menos capaz de absorver sobrecargas de deformação. Então, essa força que deforma de forma lateral, forças de cisalhamento no osso cortical, ela é menos capaz de absorver. Isso é uma característica, por exemplo, de osso da estrutura que a gente acabou de ver aqui, da diáfise óssea. Já na parte da epífise óssea, da extremidade, ali, estruturalmente, a gente encontra mais osso do tipo esponjoso, que tem maior flexibilidade, aquelas trabéculas ósseas clássicas que a gente aprende lá em histologia. Há uma
estrutura mineral diferente, há uma maior quantidade de colágeno. Por que isso? Exatamente porque o osso da epífise é aquele que que se articula com uma outra epífise. A gente está falando aí dessa estrutura de duas epífises se articulando, a gente está chamando de uma junta, de uma articulação, nesse caso uma articulação sinovial, e isso é planejado, pensado exatamente para absorver uma quantidade maior de cargas compressivas. Lembrando aqui uma imagem de um osso esponjoso, por exemplo, na epífise proximal do fêmur, cabeça do fêmur aqui. E a gente está vendo a distribuição das trabéculas ósseas, como esse osso tem essa característica de esponja mesmo, esses furinhos. Já o osso denso, ou o osso cortical, a gente está vendo aqui um exemplo da díploe, da calota craniana, que é uma camada de osso denso, no meio, né, do sanduíche aí uma camada de osso esponjoso, e na parte interna outra camada de osso cortical, ou de osso denso, que a gente acabou de mostrar. Esse tecido ósseo pode ser classificado do ponto de vista estrutural. A gente acabou de falar e ver que essa característica de porosidade do osso, ela afeta diretamente as características mecânicas do tecido. Então, ela é indiretamente proporcional à quantidade de minerais ósseos. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho menos tecido ósseo, porque ele é mais poroso, tem uma quantidade menor ali de tecido, eu tenho menos rigidez, eu ganho em capacidade de absorção. Mas também essa porosidade é indiretamente proporcional à quantidade de minerais. Então, mais porosidade, eu tenho menos minerais, exatamente porque eu tenho menos tecido ósseo ali naquela região. Ainda falando da estrutura, esse osso trabecular, esponjoso, ou também chamado de reticular, tem uma maior proporção de tecido não mineralizado. Fazendo uma comparação entre epífise e diáfise, eu tenho mais minerais, eu tenho mais cálcio, por exemplo, o cálcio, na porção da diáfise óssea, e eu tenho menos minerais na porção da epífise óssea. Então, porosidade mais alta, 30 a 90% ocupado por um tecido que não tem mineral. Né? Então, eu já posso imaginar que não é das epífises ósseas que eu terei um depósito, um armazenamento maior de minerais quando isso for necessário ser liberado na corrente sanguínea. Alguns autores chamam essa estrutura e comparam ela com favo de mel, porque de fato é muito parecido, né? Se a gente olhar aqui, parece um favo de mel todo perfurado das trabéculas ósseas. Já o osso denso, o osso cortical, ou também chamado de osso compacto, e esse compacto é muito fácil da gente compreender, a densidade, né? É a densidade mesmo, que a quantidade de moléculas que tem no mesmo espaço é muito maior, ele tem uma porosidade mais baixa, portanto, menos espaços vazios e, portanto, mais minerais, né? De 5 a 30% ocupado por tecido não mineralizado. Todo o restante, então, a gente está falando aí de 70%, 80%, 95% ocupado por tecido mineralizado. Então tem uma quantidade grande de minerais, como o cálcio que a gente citou agora há pouco, dentro do tecido compacto, do tecido cortical. Compacto a gente já entendeu, essa distribuição mais agregada dessas moléculas dentro desse tecido. Isso confere maior rigidez, proporciona maior força, resistência, mais dureza mesmo, essa estrutura, essa característica de dureza de um tecido ósseo é principalmente reflexo da estrutura cortical dos ossos. Todo tecido biológico, do ponto de vista mecânico, e a gente já falou em algum momento que essa mecânica, as características mecânicas, as características mecânicas de um tecido podem ser
esse conhecimento pode ser trazido para o tecido biológico, a gente então sabe que todo tecido tem, em maior ou menor grau, capacidade de deformação, e essa capacidade de deformação é dada por algumas características intrínsecas do tecido. Falando especificamente do osso, resposta elástica e resposta plástica, que são características que eu posso ter numa borracha. Então, se eu pegar a borracha aqui do meu relógio, eu consigo deformar a borracha, né? E depois que eu tiro a força dos meus dedos, ela volta a ter o tamanho que ela tinha antes. Se eu pegar essa borracha do relógio e esticar muito, muito tempo, e depois retirar a força, há uma tendência de que ela volte para o tamanho normal. Mas se essa força for muito grande por muito tempo, é capaz que eu deforme a um ponto a borracha aqui do relógio, e a gente vai transpor esse exemplo para um tecido biológico, que aí eu comece a produzir deformações perenes, que eu comece a mudar a conformação do tecido. Então, a resposta plástica, que acontece muito, esse é um exemplo muito claro que a gente pode dar para vocês no tecido biológico. Na pele, a gente faz isso né, você pega a pele de um tecido idoso, de um jovem primeiro, e aí você movimenta a pele, quando você tira o dedo, ela volta para o lugar. O que eu fiz aí foi a demonstração nítida de uma resposta elástica. Eu provoquei uma deformação no comprimento daquele tecido, no caso aqui da minha pele, do rosto. Mas depois que eu retiro o dedo, portanto que eu retiro a força externa que estava movimentando deformando ali a minha pele, ela tende a voltar para o local. Então a gente tem um grau de deformação. Obviamente que se eu fizer isso aqui com uma força muito grande por um longo período, eu posso provocar uma mini lesão, uma micro lesão ou até uma lesão maior, a ponto de que eu rompa fibras e que eu comece a produzir mudança estrutural no tecido. A esse ponto onde a deformação começa a romper as fibras, provocando micro-rupturas, e no caso de um tecido vivo, isso vai gerar a resposta de cicatrização, a gente chama isso de resposta plástica. Eu ultrapassei aquele limite da resposta elástica e eu estou provocando mudanças agora na estrutura em que a força estava sendo colocada. A gente pode ver isso, a gente vai ver isso na pele, como eu acabei de dar exemplo, no músculo a gente usa isso, por exemplo, o alongamento muscular, aquele grau de deformação que eu imponho ao tecido muscular e tendíneo, me interessa como resposta final de um alongamento, por exemplo, uma manobra que é muito utilizada em intervenções em fisioterapia, me interessa atingir a resposta plástica. Eu quero um novo tamanho. Ele está encurtado, o músculo, por exemplo, e eu gostaria que ele tivesse um tamanho maior. O efeito do alongamento consegue provocar isso. Mas voltando para cá, para o tecido ósseo, isso também é possível acontecer com o tecido ósseo. Vou dar um exemplo. Quando você coloca aparelho para correção ali da estrutura, né, da posicionamento dos seus dentes, esse é um exemplo bom. O que você tem, o que o aparelho está fazendo no final das contas ele está continuamente exercendo uma força para tentar direcionar a estrutura do dente para uma determinada direção, mas vamos lembrar que o dente ele está fincado, que a raiz do dente é na mandíbula, que é um osso. Obviamente que eu não consigo, com um dia de tratamento, mudar a posição, mas meses você lá colocando, apertando, direcionando, colocando uma força que direcione o dente para uma determinada direção, o osso, e é o que eu queria chegar aqui, ele também tem uma resposta plástica, ele também vai conseguir se adaptar a essa força externa
e o dente vai migrar para a direção que o profissional lá gostaria. Então, esse é um exemplo de que, ainda que seja um tecido rígido, que a gente pode ter a ideia de que ele é um tecido que não modifica, não, ele é um tecido vivo, passível de modificações. Como é que o osso responde à carga, ou como é que ele responde a estresse? Aqui a gente tem um gráfico que mostra que a força de compressão, essa que vem aqui de cima para baixo, é aquela força que o meu osso é mais preparado. Então ele tem uma capacidade de absorver forças compressivas. Vamos pensar no indivíduo correndo, no indivíduo andando, e o quanto você tem de força compressiva num osso longo da coxa, da perna, numa corrida, numa caminhada. Então, naturalmente, faz até muito sentido a gente pensar que, como essas forças são as mais comuns, aquelas que a gente mais recebe, ele esteja mais preparado. As forças de tensão, então as forças em que eu estou aí afastando a estrutura óssea, ele é um pouco menos resistente. E aqui o osso é menos resistente, são as forças de cisalhamento. E aí faz todo sentido a gente falar de fratura aqui nesse ponto. Veja, o osso é muito preparado para absorver cargas compressivas, ele é um pouco menos preparado para absorver cargas de distensão, né, de tensão, de separação, e ele é menor ainda a sua capacidade, ele tem menos capacidade ainda para forças de cisalhamento. Aquela força que a gente submete um osso quando é fraturado, então ele recebe um impacto e ele é obrigado a dobrar, para usar uma linguagem bem coloquial aqui. Ele não é preparado para isso, né? As fibras não são dispostas nessa direção. Então, naturalmente, eu tenho mais chance de ter uma ruptura do tecido, e que no caso do osso a gente dá um nome especial de fratura, quando ele é submetido a forças de cisalhamento. Como a gente está vendo aqui no gráfico, a quantidade de estresse que ele suporta aí é menor. O que são cargas mecânicas? Isso é muito importante a gente compreender, já que a gente está falando de mecânica, né? de características biomecânicas, especialmente desse tecido, que é o tecido ósseo. As cargas mecânicas são forças que atuam de maneiras muito distintas em várias ocasiões do nosso dia a dia, do movimento. Isso não é só para humanos, né? Os animais também têm isso, porque também tem ossos, então eles recebem cargas de maneira diferente, em ossos de maneira diferente. Mas a gente está sujeito a várias forças, a várias cargas que atuam sobre a estrutura óssea. Uma delas, talvez a que a gente mais vai abordar, certamente é a que a gente mais vai discutir na disciplina e daqui para frente também, é a quantidade de tensão gerada no osso proveniente da contração do músculo. Então vamos lembrar, o músculo, a gente vai ter aula para falar disso também, o músculo tem a capacidade, é um tecido que tem a capacidade contrátil, ele vai contrair. Então a gente tem um tecido muscular aqui que, quando ele contrai, né, tem um efeito de contração muscular, você tem a aproximação da origem e da inserção. E quando a gente fala de origem e inserção, vamos lembrar que a origem e a inserção, elas estão fixas, elas estão presas exatamente, na grande maioria dos casos, em ossos. Então, se eu estou contraindo um músculo, contraindo um bíceps para aproximar o rádio aqui do meu húmero, eu estou obrigatoriamente submetendo o meu rádio e meu húmero à tensão produzida lá pelo músculo. Então eu tenho um bíceps contraindo, esse bíceps contraindo preso lá no rádio, ele vai puxar esse rádio, isso vai produzir um movimento de flexão, por exemplo, de cotovelo, e o rádio, naquele ponto,
né? E se a gente lembrar lá do desenvolvimento de uma criança, promove essa tensão ao longo do uso, promove um acidente ósseo. Vou pegar um outro exemplo. Quando você olha para o esqueleto de uma criança, ela ainda não tem todas as protuberâncias ósseas características de alguns ossos do membro inferior, principalmente antes dela começar a andar. Vou dar um exemplo que vai ficar claro isso. Então, se você olha para a radiografia de uma criança que tem 6 meses e ela não está andando ainda, eu ainda não tenho, de forma muito bem definida, o trocânter maior e o trocânter menor lá no fêmur muito protuberantes. Por quê? Porque se ela não está andando de forma bípede, né, acho que não, a gente vai discutir isso em outro momento, ela está até se movimentando já, mas isso não é ainda a marcha humana que a gente conhece. Então ela ainda não tem a descarga de peso lá no quadril, no glúteo médio, por exemplo. Ela ainda não está produzindo aquela flexão de quadril contra a ação da gravidade que a gente usa para caminhada. Então a gente vai dar um passo, eu preciso fazer a flexão de quadril. Então a tensão ali no ilho-psoas ainda não é tão grande, então eu ainda não tenho formado aquela protuberância do trocânter menor do fêmur. Então, quando que isso vai aparecer? Quando eu vou perceber que há um aumento do trocânter maior e menor do fêmur, só para ficar nesse exemplo. Quando essa criança estiver andando, vai aumentar a demanda, vai aumentar a carga mecânica sobre a epífise proximal do fêmur, porque a força muscular aumentou do glúteo médio, do ilho-psoas, e aí eu vou ter como resposta do organismo um aumento, uma diferenciação dessa protuberância óssea que a gente conhece aqui como trocânter maior e trocânter menor. Então, isso é um bom exemplo de que nossos ossos eles estão sujeitos a receber, e isso vai acontecer, da força muscular, sujeitos a receber cargas oriundas da força produzida pela contração do músculo. Uma outra carga mecânica que a gente já conhece e que todos os corpos, não só um corpo humano, mas todos os corpos que estão aqui no planeta estão sujeitos à força da gravidade. Naturalmente, isso está acontecendo. Então, eu preciso compreender, e é quase um senso comum, de que o meu corpo, assim como qualquer outro objeto que está na superfície terrestre, está sujeito à força da gravidade que empurra os corpos para o centro da Terra. Então, isso vai me importar para quê, professor? Eu posso prescrever no futuro, só para dar um exemplo, exercícios contra a resistência de um determinado músculo ou de um osso, que eu uso a gravidade a meu favor para adicionar carga, para adicionar resistência. A gravidade já é uma carga. Eu posso também pensar em movimentos, exercícios, do ponto de vista terapêutico ou não, que tentem diminuir a gravidade, que façam um movimento contra, porque naquela circunstância eventual pós-operatório, eu não gostaria de depositar essa carga, porque ela eventualmente pode ser contraindicada. Então, ela é uma carga, ela existe, ela está aí, e eu posso fazer, preciso conhecer para fazer bom uso da gravidade ou não. A própria sustentação do peso, estou falando do peso corporal, que pode ser variável ao longo da vida, que vai ser variável ao longo da vida, mas que os meus ossos precisam estar preparados. Há uma discussão bem interessante de como esses ossos reagem ao longo do tempo. A gente vai falar isso no futuro sobre doenças metabólicas, mas aí entra na seara de doenças e não estamos falando do tecido saudável. Há uma discussão muito interessante também sobre o aumento do peso corporal, então o indivíduo ficou mais obeso, ficou obeso, e isso obviamente mudou a quantidade de carga que ele será obrigado a suportar nos próprios ossos, nos próprios tecidos. As repercussões não são só ósseas, né? Existem várias repercussões em relação a isso. E isso, claro, muda a forma como o osso pode reagir.
ou qualquer outra força externa. E aí agora vamos pensar num trauma. O sujeito está ali, vem andando de skate, ele cai e bate ele de forma violenta contra uma estrutura rígida, um muro, a grade, o osso da tíbia. Essa estrutura não é preparada, na verdade, dependendo da quantidade de energia depositada na estrutura, ela pode simplesmente bater e você se sentir muito incomodado, doeu, mas a quantidade de energia não foi o suficiente para romper a estrutura. Mas em outros casos eu posso ter, num trauma que tenha energia suficiente para romper a estrutura óssea, que a gente já adiantou aqui, que especificamente para esse tecido a gente dá o nome de fratura, e aí eu tenho um trauma capaz de romper a estrutura óssea. E a gente vai comentar isso mais para frente, como é que isso acontece depois de uma ruptura. Existe um processo de cicatrização para o tecido ósseo que ganha um nome especial quando é osso, e que a gente chama de consolidação óssea. É o mesmo processo de cicatrização, não é o mesmo, tá? É um processo de cicatrização também, análogo ao que acontece em outros tecidos, obviamente utilizando células ósseas, e aí tem o nome especial de consolidação. Aqui a gente vê um resumo dessas forças que eu acabei de comentar algumas e dar exemplo de outras. A primeira aqui da esquerda para a direita de vocês, a força compressiva, em que eu estou comprimindo a estrutura, então uma força aqui na epífise contra a outra epífise, então essa força, digamos assim, está levando para o centro, né, comprimindo a estrutura. Em segundo, aqui, se não ficou claro para todo mundo, a gente está falando de forças de tensão, em que eu estou afastando as epífises. Aqui, vários exemplos de forças em que o tecido, a gente já comentou, não é muito resistente. Essa é uma força de cisalhamento, a imagem do meio que a gente está vendo aqui, em que eu tenho uma força direcionando a diáfise para um lado e ao mesmo tempo eu tenho forças direcionando o lado contrário. A gente já viu que o tecido não é muito bom nisso. Não sei se todo mundo vai lembrar, mas pensem naquela imagem de um chute do lutador brasileiro, o Anderson Silva. Ele acertou, né, e eu não estou dizendo isso que foi por conta da força, existe ali outras questões, né, do ponto de vista do momento e o ponto onde acertou, mas enfim, ele acertou um chute na tíbia do oponente e a tíbia fraturou imediatamente. Existem outras questões ali que não é só fraqueza, não é isso, ele é um atleta e tal, a gente pode até comentar isso depois. Mas é um exemplo de uma força clássica de cisalhamento, em que eu atingi uma outra estrutura, que provavelmente era tão rígida quanto, mas uma só teve a fratura, né? A gente está vendo na quarta imagem aqui uma força rotacional, então eu vou imaginar a tíbia, de novo meu lápis. Eu tenho, por exemplo, um pé fixo no solo e o joelho girando numa direção contrária, então eu tenho forças rotacionais em direções contrárias. Isso eventualmente pode provocar ruptura da estrutura. Uma fratura em espiral, que é uma força possível de provocar fratura e que também acontece nos ossos. E aí eu posso finalizar aqui que essas cargas mecânicas ou as forças que a gente está chamando, elas podem acontecer de forma combinada. Então eu posso ter ao mesmo tempo uma compressão com cisalhamento e rotação. E todas essas combinações de forças eventualmente produzirem lesão estrutural do tecido ósseo, ou fratura, como a gente acabou de classificar, de componentes de formas diferentes. Então você tem, no caso dos traumas muito violentos, várias espécies, ou várias classificações, melhor dizendo, de fraturas. Esse é o momento que a gente dá uma pausa nessa aula e daqui a pouco a gente se encontra de novo.